Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui quem fala é o Leonardo. Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é a Lara. Hoje vamos falar das enchentes que tanto ocorreram em nossa cidade. Você, por exemplo, sabia que em 2002 Ribeirão teve a maior enchente em 40 anos? É o que diz a Folha de São Paulo, publicada no dia 27 de fevereiro de 2002. Para falarmos um pouco mais dessa reportagem, eu vou mostrar alguns dados que ela nos traz. Abre aspas. A enchente ocorreu devido a um temporal de cerca de 2 horas. Desalojou 660 famílias em 6 bairros e no distrito de Bonfim Paulista. Provocou a interdição da área central de Ribeirão, que teve vários pontos de congestionamento. Derrubou 2 pontes e condenou outra. Não houve registro de feridos. Fecha aspas. A reportagem também traz uma fala do atual prefeito de Ribeirão, Antônio Palocci, que diz o seguinte, abre aspas. O prefeito de Ribeirão disse que terá de pedir auxílio ao Estado e à União, e que pode até remanejar parte dos 24 milhões previstos no orçamento para investimentos em infraestrutura. Fecha aspas. Então, podemos pensar que talvez esses 24 milhões de reais fossem reaproveitados de outra forma caso estivessem sido utilizados anteriormente para a prevenção da enchente. Fazendo um comparativo com a reportagem da Tribuna de 25 de outubro de 2018, que diz o seguinte, abre aspas, a chuva voltou a causar transtornos em Ribeirão Preto nesta quarta-feira, dia 24 de outubro, uma semana depois do temporal que deixou o município debaixo d'água, no dia 17, em 6 horas, das 5 da madrugada às 11 da manhã. Choveu o equivalente ao mês inteiro. Ontem houve alagamento e interdições em avenidas movimentadas da cidade. Famílias que vivem precariamente em comunidades perderam o pouco que tinham. O trânsito virou um caos. Linhas de ônibus sofreram alterações em seus itinerários. Faltou energia e a temperatura despencou cerca de 8 graus centígrados. Fecha aspas. Podemos ver que, mesmo depois de 16 anos, o problema de enchentes que acomete Ribeirão Preto, desde a sua formação como cidade, permanece, mesmo depois dos investimentos de prefeitos e prefeita, o problema torna a acontecer, e ninguém leva a sério. A reportagem da Tribuna também diz que, abre aspas, o secretário municipal de Obras Públicas, Pedro Luiz Pegoraro, disse nesta quarta-feira, dia 25, que a Prefeitura de Ribeirão Preto tem projetos para a construção de 3 barragens que devem reduzir consideravelmente os pontos de alagamento na cidade. No entanto, para executar as obras, o município precisa de cerca de 170 milhões de reais. Ele diz que o governo busca outras fontes de recursos para viabilizar as intervenções. Fecha aspas. O que até o presente momento não ocorreu, segundo o site da Prefeitura de Ribeirão Preto. Apenas limpezas e desobstruções foram feitas desde 2018. Pensando numa questão de desigualdade social, vemos que as enchentes são um fato muito recorrente da nossa cidade e que não leva tanta importância assim. Os nossos rios possuem vida própria, eles se enchem e se esvaziam naturalmente como qualquer outro rio, mas a construção da cidade durante o século XIX e XX proporcionou que os rios tomassem conta do lugar que já eram deles. A modernidade crescente da Belle Époque fez com que a construção da cidade fosse acelerada e vívida, o que não deu muito tempo para realizar o planejamento. No livro do professor José Antônio Lages, Ribeirão Preto Revisitada, podemos ver diversas fotos do século XIX, que nos mostram a enchente no centro, mais especificamente na rua São Sebastião. Hoje não vamos abordar os séculos passados, mas sim o atual século e a tragédia da enchente em 2002, com a intenção de trazer essa memória de volta. O pensar histórico aqui se faz relevante, pois a enchente e a sua ocasionalidade acometeu as regiões mais periféricas, como a Vila Virgínia, por exemplo. É claro que todas as cidades possuem seus problemas de infraestrutura, como São Paulo, que canaliza os seus rios e também sofre com alagamentos e com poluição, como por exemplo o Rio Tietê. A enchente não é exclusiva da nossa cidade, mas o descaso do poder público com ela, talvez. As classes mais afetadas pelas enchentes são os pobres, que por vezes perderam tudo: eletrodomésticos, carros, móveis e alimentos, por, por uma desventura do acaso. Como diz Paul Vane, são eventos reais que têm um homem como ator,
e esse fato é um evento natural sobre um evento humano. Mas por que não nos questionarmos sobre ele para trazer essa memória desse povo? Com isso, podemos iniciar falando dos jornais que trazem o fato como fato, apenas dados e datas. Não há muita eloquência que nos faça pensar nesse problema histórico e sobre o nosso futuro sobre ele. Bom, Ribeirão Preto, além de ter dois gigantescos rios, possui uma longa malha do aquífero Guarani, que, diga-se de passagem, é a água mais gostosa que já provei. E de gestão em gestão, o descaso se repete. Recentemente, na gestão Nogueira, podemos ver a indiferença que o mesmo tem sobre o reabastecimento do aquífero, onde a sua estação de absorção está poluída e praticamente seca. Segundo o geógrafo da USP, Júlio Peroni, em uma reportagem para o G1, estima-se que a perda de água do aquífero seja muito maior que seu reabastecimento e que levaria cerca de 500 anos para reabastecermos ele de acordo com o nosso exagerado consumo. O que trago aqui para vocês é essa reflexão sobre as nossas águas. Moramos em uma cidade com o nome de um dos rios que a contempla, o Ribeirão Preto. Mas até qual ponto estamos conscientes disso e participantes da questão do futuro? Vamos ter água? Se vamos ter água, ela invadirá nossas casas com a grande poluição? Até que ponto podemos ir sem refletir historicamente nossa vivência sobre os rios? E é isso, pessoal. Muito obrigado por ouvir até aqui. Tchau, pessoal. Muito obrigado por ouvir. Curte, compartilha e comenta. Falou!